Boa noite, amigos internautas de Jandira e região. Estamos iniciando mais uma Sabatina Live 2020 com os candidatos a prefeito e seus respectivos vices pela cidade de Jandira. Na nossa bancada jornalística temos Brando Oliveira e Samuel Reis, do portal Jandira SP, que nos ajudarão a formular as perguntas e sortear elas também para os nossos candidatos. Os nossos agradecimentos aqui ao Jandira Plaza Shopping, tá, que conta com diversas lojas de roupas, acessórios, telefonia, calçados, caixas eletrônicos, lotéricas e lojas de serviços. Venha visitar a praça de alimentação com diversas opções para toda a família, inclusive o Burger King com deliciosos lanches e sobremesas. Mais informações pelo site jandiraplazashopping.com.br e você também pode curtir e compartilhar nas redes sociais, @JandiraPlazaShopping. Ok? Nós temos algumas regrinhas, tá? Nós temos 5 temas a ser debatidos aqui nessa sabatina. Os temas são saúde, educação, cultura, transporte público e segurança. Para cada tema nós temos 4 perguntas e hoje será sorteado 2 perguntas para os candidatos que aqui estão. Hoje estamos aqui com o candidato ao cargo de prefeito em Jandira pelo partido PSDB. A coligação é Avança Jandira, natural de Londrina, Paraná, Henri Hajime Sato. Nasceu em 19 de 6 de 1961, tem 59 anos de idade e seu vice, Piti Piteri. Boa noite, doutor Sato. Boa noite a todos os internautas. Meus agradecimentos a toda a equipe aqui, Brandon Oliveira, respondendo pela equipe. Sou médico e atualmente sou candidato a prefeito por Jandira. Boa noite a toda a equipe. Um prazer poder participar e esclarecer cada vez mais a opinião pública acerca das nossas propostas, dos nossos compromissos. Eu sou Carlos Pitti, e estou candidato com o Dr. Sato, sou candidato a vice na coligação Avança Jandira. Tá ok. Vamos esclarecer aí também aos nossos internautas, tá, que as opiniões aqui expressas são pessoais e não representam a opinião do portal Jandira SP nem do Jandira Plaza Shopping, sendo de total responsabilidade dos candidatos. Nós vamos iniciar a nossa Sabatina Live hoje com o tema cultura. Eu peço para o jornalista Brando Oliveira sortear a primeira pergunta do tema cultura. Amigos internautas, uma satisfação muito grande mais uma vez estar aqui na Sabatina Live Eleições 2020, representando o portal Jandira SP. Também quero agradecer a presença do Dr. Sato, candidato a prefeito de Jandira, e seu vice, Piti Piteri. Satisfação ter vocês aqui, sejam bem-vindos. Vamos falar de cultura, que é um tema importante de Jandira, um tema polêmico, inclusive, em algumas situações, e vamos sortear a primeira pergunta. Vamos lá. O Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Jandira será revisado e adicionado recursos para atender às demandas da classe artística e seus segmentos? Lembrando aos nossos amigos internautas e também para os candidatos aqui presentes, tá, que para cada pergunta teremos 3 minutos de resposta. Finalizando a resposta, passa novamente para o jornalista, ele tem 1 minuto para a réplica. Feito isso, passa de novo para o candidato, mais 1 minuto para a tréplica. Tá? E outra, pode ser alternado, tanto o candidato quanto o vice pode responder, se for assim, escolha de ambos. Tá, ok? Então, doutor Sato, entendeu a pergunta? Sim. Tá ok, qualquer coisa a gente pode estar repetindo também. Ok. Brando Oliveira, boa pergunta. Eu tenho visto que em Jandira, até o presente momento, a questão da cultura tem sido um tanto que
vamos dizer assim, não sendo muito tanto valorizado na questão da administração propriamente dita. Eu tenho certeza que no meu governo eu vou estar, sim, incentivando a cultura. De que forma? Uma delas é o fundo de incentivo à cultura, ela tem que ser da parte do governo, cabe à administração para que setor, para que área, mas o gerenciamento propriamente dito tem que ser feita pelas pessoas ligadas à cultura, e ponto. Isso é o mais importante, porque as pessoas que estão ligadas à cultura vão saber direcionar corretamente esse recurso para que a cultura seja vista com prioridade também. Tá ok, doutor Sato, obrigado pela pergunta. Brando Oliveira, 1 minuto para a réplica. Doutor Sato, a cultura, muito importante em nossa cidade, porque a cultura que é feita hoje, ela será a história de amanhã. O Fundo Municipal de Incentivo à Cultura quase foi destruído, né? quase se terminou, quase se acabou nessa atual gestão, se manteve aí cortado a metade de todos os recursos. E a pergunta é, teremos mais recursos no Fundo de Incentivo à Cultura? Por exemplo, no caso do gatilho de R$50 mil, que estava na lei anterior e foi revogado por essa gestão, e anualmente não se tem mais o gatilho de R$50 mil para o Fundo de Cultura. Além de cortar praticamente metade do recurso do fundo, ainda tiraram esse gatilho. No seu governo, esse gatilho de R$50 mil anuais para o Fundo de Cultura voltará a ter na reforma dessa lei? Doutor Sato, 1 minuto para a tréplica. Sem dúvida que voltará a ter. Só gostaria de salientar, embora eu tenha nascido aqui no Brasil, sou brasileiro, patriota, morador de Jandira há muitos anos, mas eu descendo de um povo que valoriza extremamente a cultura, que é o Japão. Então, justamente está no meu sangue valorizar a cultura. Isso é fato, porque, como foi dito aqui pelo meu nobre entrevistador Brandon, sem dúvida que cultura fez e sempre fará parte da história. Então, terá, sim, com certeza, no meu governo, um incentivo. Administrativamente falando, deverá existir uma reforma administrativa na qual a cultura tem que ser Secretaria da Cultura. Deixar a diretoria num segundo plano, mas criarmos uma Secretaria da Cultura. Tá ok, obrigado pela resposta. Jornalista, professor Samuel Reis, por gentileza, a segunda pergunta do tema Cultura. Boa noite a todos, boa noite, caros ouvintes, telespectadores, boa noite, doutor Sato, Pitti, Brando, Benfica, boa noite. Obrigado, né, pelo convite, vamos sortear então a pergunta. Vamos lá. Doutor Sato e Pitti, né, a chapa, qual a sua opinião sobre a gestão cultural existente na cidade de Jandira? Tá ok, pergunta na tela para o internauta. Doutor Sato, 3 minutos para a resposta. Sem dúvida que eu tenho observado que existe uma certa negligência em relação à gestão da parte da cultura. No entanto, como pretendo trabalhar em equipe, e o meu candidato a vice e meu futuro vice-prefeito também vai participar efetivamente. Então, gostaria que ele também respondesse, porque a resposta dele é a minha resposta, é a resposta de equipe. Com certeza, ele também tem essa opinião em relação a essa parte da atual gestão em relação à cultura. Obrigado, doutor Sato. Gostaria, por gentileza, professor Samuel, que você repetisse a pergunta.
Pete, qual sua opinião sobre a gestão cultural existente na cidade de Jandira? Vou começar respondendo com uma pergunta. Que gestão? Né? Realmente, quando nós pensamos em gestão, nós pensamos em edificação, em cuidar daquele segmento para que ele possa progredir. Quando você faz uma tratativa com um segmento em que você diminui os investimentos, em que você diminui o trabalho, enfim, quando você diminui tudo isso, você acaba, a minha opinião. Peraí, só esperar para vocês terminarem. Não, pode concluir, candidato. Tá. Então, veja só. A gestão ela deve edificar e criar soluções. Se você pega e diminui investimento, se você diminui o trabalho, não valoriza os profissionais ligados à área, não valoriza as pessoas, sequer valoriza a história da cidade. Realmente, isso não é uma gestão. Eu gostaria de ter uma resposta menos ácida, menos crítica, mas é um momento de divisor de águas na cidade de Jandira, não poderia me omitir. E deixar claro que a gestão precisa edificar o segmento, e não é isso que nós estamos vendo em Jandira. Eu acredito que tenha respondido. Tá ok, obrigado pela resposta. Lembrando aos internautas que teve uma pausa, porque alternaram a resposta ao candidato e o vice. Então nós alternamos, ainda tinha uns segundinhos, mas agora a gente vai passar para a réplica para o jornalista Samuel Reis. 1 minuto. Bom, na resposta, né, do nosso vice-prefeito, né, do caro vice-prefeito, ele colocou sobre a gestão cultural. E a cultura também ela é fomentadora de renda. É importante colocar essa questão. E hoje não falta, eu gostaria de ter esse conhecimento, hoje não falta ter atrativos na cultura para que a iniciativa privada também adentre nessa questão do investimento em cultura e não fique dependente só do poder público. Afinal, nós temos diversas prioridades para o poder público, saúde, educação e outras questões. Eu gostaria desse complemento na sua resposta, se é possível. Com certeza, professor. Tá ok, candidato. 1 minuto para a tréplica. Perfeitamente, professor. Nós temos uma matéria-prima riquíssima na cidade. Nós temos caminhos importantíssimos que estão negligenciados, abandonados, e nós precisamos fomentar tudo isso, nós precisamos buscar as parcerias, precisamos incentivar o comércio, a indústria da cidade, que deveria ser muito pungente. E ao confiar aos segmentos industrial e comercial, ao confiarem na administração, certamente eles também vão investir na cidade. Nós contamos com isso, contamos com essa credibilidade, porque temos o compromisso de fazer uma gestão transparente e focada em todos os segmentos. Tá ok, candidato. Obrigado pela resposta. Finalizado aí o primeiro tema, tá, que foi escolhido, que foi cultura. Acabamos de finalizar, vamos para o segundo. Agradecer também, fazer um agradecimento aí pelas operações técnicas do nosso amigo Carlos Colli aí da mídia Oeste News. Eu, Renato Benfica, sou o mediador dessa noite, da Sabatina Live 2020, eleições para Jandira, e para os candidatos a prefeitos da cidade de Jandira. E vamos, Brando, para o segundo tema, tá? O segundo tema que seria educação. Muito bem, Renato Benfica. Vamos para o segundo tema, educação, que é um tema de prioridade para a cidade de Jandira, um dos temas onde tem mais recurso, né? É um dos temas onde tem 25, 1/4 ou mais até de recursos da cidade para a educação. Por enquanto, cultura tem 0,4%, 0,5%, educação leva aí mais de 25% do orçamento público. E vamos para a primeira pergunta desse importante segmento, desse importante pasta, que é a educação.
É fato notório que grande parte dos alunos estão sendo entregues ao próximo ciclo educacional sem a alfabetização necessária. Qual a proposta do candidato para solucionar este problema? Doutor Sato, entendeu a pergunta? Quer que reformule? Tá ok. Então, por gentileza, 3 minutos para a resposta. Sem dúvida que não só o Brasil, mas o mundo inteiro passou por uma fase de pandemia onde muitos segmentos da sociedade foram tolhidas. Muitas vezes, às vezes até por falta de preparo, por falta de conhecimento, por falta de aplicação técnica propriamente dita. Na área da educação, só fazer um lembrete aqui, também, novamente, eu digo uma coisa para vocês, que eu, também descendo de um povo onde a aplicação e a organização na educação foram maciçamente investidas no século passado, que é o Japão. E hoje, por essa ação do povo japonês, aplicar maciçamente os recursos da educação, eis aí o país que se tornou hoje. Tendo pandemia, tendo isso, tendo terremotos, tudo, mas é um país que está lá organizado, um país próspero, um país que continua investindo na educação. Trazendo para Jandira essa situação que nós enfrentamos, sem dúvida que o que o gestor, no caso do nosso governo, temos que fazer, porque o ano que vem, muitas das situações, eles vão encontrar crianças que não tiveram a sua base educacional neste ano preparado por diversas situações. Uma dessas situações, essa grande pandemia que nós enfrentamos. Então, o que fazer? Quais são os projetos para o próximo ano? Sem dúvida que nós temos aqui em Jandira funcionários públicos da área da educação muito preparados, muito bem estruturados. São pessoas que tiveram experiência, estudaram, e eu tenho certeza que essas pessoas, oferecendo estruturas, oferecendo condições, incentivando também, eles vão conseguir equacionar essa questão da educação dessas crianças que estão adentrando sem condições de alfabetização digna, ou seja, adequada. Ou seja, vamos trabalhar com os profissionais que nós temos aqui, que são muitos e são bons profissionais, e tenho certeza que oferecendo estrutura adequada para eles, em termos de serviço público, eles vão conseguir também auxiliar a enfrentar esse desafio e retomar esse curso no caminho correto, e as crianças vão ser devidamente alfabetizadas. Tá ok, candidato, obrigado. 1 minuto para a réplica do jornalista Brando Oliveira. Muito bem, doutor Sato, quero aproveitar que você comentou na sua resposta sobre a questão de estrutura. Hoje, em algumas escolas, falta internet, não se tem internet, tem a dificuldade da questão de internet em algumas escolas. No momento, nós vemos que essa pandemia, ela colocou muito isso em evidência, né? O ensino em casa, o ensino digital, a educação online. Você, no seu governo, pretende manter, mesmo quando a pandemia acabar, quando a vacina estiver à disposição, quando os alunos forem vacinados, os professores, a pandemia terminar, você pretende, no seu governo, manter essa mão dupla entre educação presencial e educação online para fortalecimento da educação na cidade de Jandira? É uma posição sua, doutor? Você pensa nesse sentido? Tá ok. Candidato, 1 minuto para a tréplica. Sim, sem dúvida, que é muito importante. Veja bem, na principal fase, que é o ensino fundamental, onde as crianças, além de iniciar o aprendizado propriamente dito,
sem dúvida que a tecnologia está por aí. Nós vamos sim incentivar para que eles tenham condições, nós vamos estruturar para que eles tenham condições de estar participando desse desenvolvimento junto na questão da internet, nas questões de redes sociais, sem dúvida. Mas, para um bom desenvolvimento social, cultural, educacional, para frente, numa sociedade mais equilibrada, as crianças, elas têm que ter o convívio entre as crianças. Não tem como deixar as crianças só dentro de casa, com ensino online, não tem como. Tem que ter o convívio junto com as crianças. Isso eu vou reformular, vou estimular, vou auxiliar e tenho certeza que os profissionais da educação que nós temos aqui em Jandira, eles têm condições para equilibrar isso e dar uma boa educação para nossas crianças. Tá ok, obrigado, candidato, pela resposta. Vamos para a segunda resposta do tema educação. Pergunta do tema educação. Professor Samuel Reis, por favor. Bom, vamos sortear, né? O tema, deixa eu ver a pergunta aqui. Dr. Sato, Pitti, como será incluso no currículo da educação básica da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira? Isso é a Lei 10.639 de 2003. Como fazer isso? Tá ok. Candidato, entendeu a pergunta? Quer que reformule? Pergunta na tela para o internauta. Então, por gentileza, candidato, 3 minutos para a resposta. É um segmento que, como já diz aí, está desde 2003. O que resta é colocarmos, né, no plumo, colocarmos no eixo, ver qual a disciplina que é melhor cabível, qual é os melhores anos do ensino, no ensino fundamental, no ensino médio, de colocarmos essa disciplina, em que segmento colocarmos, aí vai depender dos auxílios dos nossos educadores. Eles são as pessoas mais preparadas para ter esse entendimento, para colocar. Sem dúvida que vou estar incentivando isso sim, de estarmos colocando, aí depende de qual segmento, de qual disciplina vai ser colocado. Mas é um segmento que eu tenho um grande apreço em estar seguindo essa área. Tá ok, candidato. Jornalista Samuel Reis, 1 minuto para a réplica. Bom, tentar ser breve nesse assunto, né? Primeiro, a pergunta fala de incluir uma nova disciplina no currículo. Então é importante que aqueles que estão nos assistindo entendam o que é currículo, tá? Currículo é a sistematização do processo educacional. Então você vota num político, esse político faz as políticas educacionais. E isso é transmitido para a escola em forma de um processo curricular. O Dr. Sato, com certeza, pela sua origem, gosta muito dessa questão de disciplina e processo. Incluíram essa nova disciplina neste currículo, o currículo que em Jandira não é implementado. Hoje não tem em Jandira um currículo implementado, aplicado. Um aluno sai de uma escola, vai para outra, é outra realidade. Então, como complemento dessa resposta, eu gostaria que os convidados relatassem a respeito da importância do currículo primeiro, para depois tratar dessa questão de inclusão de novos conteúdos. À vontade. Tá ok, Dr. Sato, 1 minuto para a tréplica. Sem dúvida que colocar esse tema no currículo é importante. Mas, além disso, eu também tenho outras ideias em colocar na grade curricular das nossas crianças, dos nossos estudantes, tanto do ensino fundamental, do ensino médio e assim por diante. É o currículo, além do currículo dessa que foi citado pelo professor, colocar na grade curricular, colocar também na grade curricular
o curso de idiomas. O curso de idiomas. O porquê do curso de idiomas? Existem vários idiomas hoje que, se as crianças estudarem esse idioma, não será somente para aprender mais uma língua. O inglês, francês, mandarim, japonês. Como minha origem, eu vou colocar a origem na questão da língua japonesa. Existem estudos hoje que, só mais um minutinho, existem estudos hoje que essas línguas, por exemplo, a língua japonesa, as crianças que estudam essa língua, pelo fato do fonema e a forma da escrita, ela desenvolve os 2 hemisférios cerebrais. Então, eu vejo isso também para colocar na grade curricular do ensino das nossas crianças. Tá ok, candidato. Foi explanada a opinião do candidato Dr. Sato aí, no final da tréplica, tá? Agradecer a audiência do nosso internauta e dizer também que a equipe de jornalismo do portal Jandira SP agradece ao apoio do Jandira Plaza Shopping, parceiro na Sabatina Live Eleições 2020, de forma totalmente imparcial, politicamente e democrática. O Jandira Plaza Shopping conta com diversas lojas de roupas, acessórios, telefonia, calçados, caixas eletrônicos, lotéricas e lojas de serviços. Venha visitar a praça de alimentação com diversas opções para toda a família, inclusive o Burger King, com deliciosos lanches e sobremesas. Mais informações no site jandiraplazashop.com.br e você pode curtir também nas páginas das redes sociais @JandiraPlazaShopping. Finalizamos aqui o segundo tema, tá, que foi educação, e nós vamos partir agora para o terceiro tema da nossa Sabatina Live, Eleições 2020 em Jandira, que será transporte público. Brando Oliveira, por gentileza, o senhor tem uma pergunta sobre transporte público. Então vamos para o terceiro tema em questão, transporte público. Vou sortear para que nós possamos aqui fazer a pergunta aos candidatos, ao candidato a prefeito de Jandira, Dr. Sato, e o vice, que estão aqui presente, Piti Piteri. Das 4 questões, vou sortear a primeira. O passe livre estudantil será implantado no seu governo, Dr. Sato? Tá ok, pergunta feita, colocada na tela. Muito bem. Dr. Sato, 3 minutos para a resposta. Sem dúvida que vários segmentos dentro do transporte nós vamos realizar sim. Mas aqui eu gostaria de dizer que a minha equipe, graças a Deus, são compostas de pessoas altamente capacitadas, altamente preparadas para conduzir o nosso município. Uma dessas pessoas que está aqui é o meu candidato a vice, Piti Piteri. Ele foi secretário de transporte de uma das maiores cidades do estado de São Paulo. Então, essa pauta transporte, eu gostaria de transferir para o Piti Piteri, que terá uma capacidade técnica de responder a todos os internautas aqui de Jandira. Tá ótimo. É um tema complexo e extenso. Já adianto que 3 minutos não é suficiente para explanar totalmente. A passagem, a tarifa do transporte público, ela é composta por uma fórmula bem complexa. Essa fórmula ela acompanha desde a formulação da licitação, contratos e tudo. Então, cada isenção que você propicia, você tem que buscar uma forma de compensar o custo. Porque, no caso aqui de Jandira, e da grande maioria, o trabalho e o serviço é terceirizado. E todas essas fórmulas, que são legais, elas precisam de encaixe. Nós entendemos hoje que o transporte público da cidade de Jandira precisa ser passado a limpo. Nós entendemos que a passagem é cara, nós entendemos que os ônibus são inadequados para o tipo de cidade que nós temos, a topografia, o tamanho das nossas ruas.
nós entendemos que precisa ser feito um investimento maciço nessa área, exigindo da empresa concessionária ônibus adequados, carregadores, entradas USB, ar-condicionado, é o mínimo que se pode fazer. Nós precisamos exigir e dar condições. Agora, é evidente que antes de ser passado a limpo o transporte, nós não podemos colocar o compromisso de uma isenção imediatamente, antes de saber exatamente a situação do contrato, como ele está sendo feito e gerenciado, se existe algum local que possa ser visto, mexido, e, enfim, nós precisamos fazer uma análise técnica, porque não adianta isentarmos um segmento, penalizarmos outro segmento e transformarmos a tarifa inexequível para a população. Eu fiz um resumo de uma forma muito rápida, como eu disse, mas é um tema extremamente importante e fundamental para que nós possamos trabalhar o transporte da cidade de Jandira. O transporte inclui uma série de situações, inclusive o transporte público, e a cidade de Jandira está totalmente desorganizada nesse quesito, incluindo, evidentemente, a mobilidade urbana. Tá ok, candidato, obrigado pela resposta. Brando Oliveira, 1 minuto para a sua réplica. Perfeito, então, Renato Benfica. Bom, quero lembrar que as cidades de Barueri, Itapevi, Santana de Parnaíba e outras cidades no estado de São Paulo, próximas, vizinhas, fazendo parte aqui da região oeste, elas contemplam do passe livre estudantil, que é importante para os estudantes de nossa cidade. Concordo que cada contrato de concessão é um contrato, sem dúvida, e isso é fato, que o PIT acabou de declarar. Perfeito. Mas isso entrará no estudo de vocês, como você comentou, precisará ser estudado e avaliado tecnicamente para estar aí e contemplar os estudantes. Eu quero acrescentar e falar, Pete, existe outra forma? Você acredita que, baseado no contrato, não podendo alterar, existe outra forma de poder fazer o passe livre estudantil ou alguma coisa próxima, um ônibus circular gratuito em algum determinado horário de escola? Existe alguma outra fórmula para que isso, fora do contrato, possa acontecer na cidade? Você pensa em algum estudo nesse sentido? Existe alguma outra ação, se caso o contrato não possa ser alterado, que é um contrato de muitos anos da empresa que hoje atua em Jandira? Tá ok. 1 minuto para a tréplica para o candidato. Brando, como eu disse, se trata de um assunto extremamente complexo. O contrato que está vigente na cidade de Jandira, repetindo, a cidade de Jandira tem algumas peculiaridades que não tem em outras cidades. A cidade de Jandira, territorialmente, tem aproximadamente 17,3 km², tem uma topografia extremamente acidentada, nós temos ruas estreitas, e isso tudo impacta no cálculo da tarifa. Com relação ao contrato, não dá para se dizer nada sem uma análise técnica jurídica, não dá para cometer a irresponsabilidade de falar sem o conhecimento exato do contrato. O que eu posso dizer, com certeza, o governo do Dr. Sato tem compromisso com a justiça social, tem compromisso com a melhora de todos os segmentos, concluindo, o governo do Dr. Sato tem esse compromisso de avaliar todas as possibilidades de melhora e de utilização. Com relação a um ônibus circular gratuitamente no meio dos demais ônibus, no meio do contrato, realmente é uma situação análoga que é impossível de se responder nesse momento, uma vez que certamente o contrato proíbe a circulação de ônibus gratuito ao longo da execução de todo o contrato, enfim.
Tá ok, Ok? candidato. Obrigado pela resposta. Lembrando aos amigos internautas, tá, que as opiniões aqui expressas são pessoais e não representam a opinião do Portal Jandira SP nem do Jandira Plaza Shopping, sendo de total responsabilidade dos candidatos. Tá? Nós temos na nossa bancada hoje os jornalistas Brando Oliveira e o professor Samuel Reis, do Portal Jandira SP, e hoje estamos sabatinando o candidato ao cargo de prefeito em Jandira, pelo partido PSDB, Dr. Sato, e o seu vice, Piti Piteri. Vamos para a segunda pergunta do tema com o professor Samuel Reis. Bom. Dr. Sato, Piti, o que fazer para melhorar o trânsito confuso nas ruas e avenidas no centro de Jandira? Pergunta feita, posta na tela aí para os nossos amigos internautas. 3 minutos para o candidato para a resposta. Como o Dr. Sato me solicitou, eu vou responder novamente, por se tratar de um assunto de transporte, e nós termos uma experiência e termos também estudado essa questão. Agora, um questionamento mais voltado à mobilidade urbana, né? A questão do trânsito. O trânsito ele é uma questão muito importante na cidade. Se você tem uma cidade organizada, tudo acontece de forma melhor. Quando o trânsito flui bem na cidade, você consegue ter a fluidez que facilita a vida do comerciante, facilita a vida do transeunte, do pedestre, do esportista, enfim, de todos os modais que compõem a mobilidade urbana. Certamente, vocês devem perceber que é um outro segmento muito desorganizado na cidade de Jandira, que tem pouquíssimo diálogo com a nossa sociedade acerca disso. Nós temos um aumento enorme de veículos nas últimas décadas e nós precisamos realmente de um investimento técnico com pessoas qualificadas, engenheiros de tráfego, e realmente investir nisso, achando e tendo a certeza que, qual sair do Alvorada e demorar quase 1 hora para chegar no terminal do Fátima, em uma cidade que tem uma extensão territorial de 17,3 km², certamente nós percebemos que existe muita coisa errada na gestão da mobilidade urbana. E é uma coisa que nós precisamos e vamos, né, com a anuência do nosso prefeito, investir maciçamente. Em Osasco, quando fui secretário de Transportes e da Mobilidade Urbana, implantei o COI, que é o Centro de Operações Integradas, que compõe um monitoramento de todo o território da cidade, impactando diretamente na segurança pública, mas também na mobilidade urbana e no trânsito, uma vez que tem assento a Polícia Civil, Militar, Guarda Civil Municipal, Demutran e Defesa Civil, para que a cidade possa ali se organizar de uma forma técnica e correta. Nós pretendemos implantar isso em Jandira o mais rápido possível, para que nós possamos monitorar o trânsito e poder, assim, realizar os estudos profissionais e técnicos para as mudanças necessárias para a organização da cidade. A cidade de Jandira não pode ter curiosos cuidando dos segmentos. Tá ok, obrigado, candidato, pela resposta. Jornalista Samuel Reis, 1 minuto para a réplica. Bom, ainda nesse tema, é importante que ele trouxe a questão do tempo de demora de um ponto da cidade até o outro, e isso também está ligado à qualidade do nosso asfalto. E há pouco foi feito um recapeamento, né, em boa parte da cidade, que já está soltando tudo de novo. Eu gostaria que a chapa nos tratasse desse assunto também, né, que é tão importante, porque com certeza reflete, inclusive, no preço da passagem para os cidadãos. Tá ok, 1 minuto para a réplica. A qualidade do asfalto, a qualidade das calçadas,
a qualidade das sinalizações verticais e horizontais, a qualidade dos veículos públicos de transporte público, a qualidade e a fiscalização de todos os serviços que são prestados de transportes na cidade, incluindo escolares, incluindo táxis, incluindo, enfim. Tudo isso compõe a mobilidade urbana e tudo isso precisa ser organizado. Ao caminharmos na cidade de Jandira, infelizmente nós percebemos as calçadas fora de padrão, nós percebemos as calçadas sujas, nós percebemos que a desorganização parece ser a ordem da cidade nesse momento, no quesito mobilidade urbana. Como disse, precisamos passar a limpo vários segmentos, e a mobilidade urbana não é diferente. Precisa de um investimento maciço, muita responsabilidade nesse segmento, uma vez que pode impactar na qualidade de vida diretamente do cidadão jandirense. Vou ficar por aqui, o tempo é curto para as respostas. Tá, ok, obrigado. Obrigado por respeitar o tempo, candidato. Bom, temos mais uma pergunta do tema? Não. Não? Então tá. Então vamos passar para um próximo tema. Um tema que é bem polêmico, que muitos dizem que é o calcanhar de Aquiles da cidade de Jandira, que seria o tema saúde. Brando Oliveira, por gentileza, sorteie para nós a primeira pergunta do tema saúde. Perfeito, Renato Benfica. Vamos falar de saúde, como você muito bem disse, um tema polêmico e realmente um tema que está nas principais manchetes, não só dos jornais de Jandira, da imprensa de Jandira, mas da imprensa nacional, né? Nacional, de todo o Brasil, noticiando relatos, fatos de Jandira, muitas vezes não muito positivos. Por isso, a polêmica. E vamos sortear a primeira questão referente à saúde. A pergunta é a seguinte: no seu governo, voltará a existir as UBSs, Unidades Básicas de Saúde, 24 horas nos principais bairros da cidade de Jandira? Dr. Sato. Está aí, pô, amigo internauta, né? A pergunta na tela. E, Dr. Sato, entendeu a pergunta? 3 minutos, por gentileza. Gostaria de esclarecer o seguinte: unidade básica de saúde não é para funcionar 24 horas. O que deve funcionar 24 horas é pronto-socorro. Pronto-socorro, sim, deverá funcionar 24 horas, porque é um local, um espaço para atender emergências e urgências. Por isso, deve funcionar 24 horas por dia, 365 dias por ano. Unidade básica de saúde, já como o nome diz, básico. Lá tem que ter o básico em termos de tratamento, em termos de atendimentos, em termos de acolhimento em relação à saúde da população. Seriam as suas especialidades básicas. São as especialidades básicas: clínica médica, ginecologia, pediatria e também na área de traumas. Atendimento de traumas não emergenciais, da que foram atendidos emergenciais, e na unidade básica dar o seguimento do tratamento. E ter também uma unidade básica especializadas, onde deverão existir outras especialidades mais avançadas. A exemplo, neurologia, endocrinologia, cardiologia e assim por diante. E nas unidades básicas, acrescentando também que é o básico, que é o atendimento das crianças, que é a pediatria. 24 horas é pronto-socorro, e esse pronto-socorro deve estar preparado para dar suporte de vida, atendimentos nos casos de risco de morte, no caso de em consequência que pode levar à morte. Então, isso daí é pronto-socorro que tem que ser feito, 24 horas. Por exemplo, lá no Teresa, lá seria uma unidade mista, onde tem a unidade básica de saúde
e também um pronto-socorro 24 horas, e hoje só funciona unidade básica e foi reaberto recentemente. Mas lá tem que ser um pronto-socorro 24 horas. Tá ok, candidato, obrigado pela pergunta. 1 minuto para a réplica para o jornalista. Brando Oliveira. Renato Benfica, eu quero acrescentar na minha réplica aqui a seguinte questão. E completando que o Dr. Sato afirmou que voltará a ter o atendimento 24 horas, não nas UBSs, mas sim nos prontos-socorros. A questão é, quantos prontos-socorros no seu governo você pretende esse estudo para que volte a funcionar em Jandira? Apenas um, que no caso há muitos anos funcionava, o do Parque Santa Teresa, que hoje não atende mais 24 horas, como você acabou de relatar, ou teremos outros prontos-socorros na cidade? Teremos mais prontos-socorros, ou mais um, mais dois, mais três? Essa é uma meta do seu governo? Tá ok, candidato. 1 minuto para a tréplica. A primeira meta, nos 100 primeiros dias, lá no Parque Santa Teresa, que corresponde a muitos bairros de Jandira, aquele pronto-socorro, em menos de 100 dias, eu vou transformar num pronto-socorro 24 horas equipado. Equipado com tomografia, ultrassonografia e laboratório. Em seguida, essas pessoas atendidas no pronto-socorro serão integrados, compartilhados em serem atendidos nas unidades básicas, segmentos, para dar o tratamento correto e adequado e a pessoa ser salva. No centro, onde existe a UBS, a UPA. UPA é uma unidade de pronto atendimento, que hoje só tem essa UPA para atender as 24 horas, em Jandira inteiro, nos 125 mil habitantes. O que eu vou fazer lá? A UPA tem que ser avançado para um pronto-socorro, para ser pronto-socorro. E a UPA, como o nome vai existir, mas tem que ser avançado para pronto-socorro, dando também suporte, reestruturando com suporte para atendimento de pronto-socorro. Quando as pessoas chegarem lá com risco de morte, serem salvas. É isso que Jandira precisa. Então, basicamente, aquilo que eu falei, reestruturar a UPA que esteja ali, avançar para um pronto-socorro, e lá no Teresa, reabrir imediatamente o pronto-socorro 24 horas. Tá ok, candidato. Muito obrigado pela resposta. Vamos para a segunda pergunta do tema saúde com o jornalista Samuel Reis. Vamos lá. Qual a sua opinião de uma farmácia municipal 24 horas com medicação gratuita para a população jandirense? Tá ok, pergunta formulada, posta na tela. 3 minutos para a resposta do candidato. Muito importante a pergunta. É importante que tenhamos, sim, farmácia para que nós possamos atender a demanda das necessidades de medicamento para a população. Mas antes disso, nós temos que estruturar as unidades básicas, nós temos que estruturar espaços com estruturas para ter a farmácia. Tem que ter medicamento. Primeiro nós temos que resolver a falta de medicamento que está acontecendo no nosso município. A exemplo, tem locais que está faltando losartana. Losartana é um medicamento antihipertensivo para pressão alta. Uma grande parcela da população, da nossa população, mas da população mundial, são hipertensos. Se não cuidar direitinho da sua pressão arterial, lá na frente pode desenvolver um AVC e pode ocupar um pronto-socorro, pode ocupar um leito neurológico, pode ocupar um hospital de alta complexidade e assim por diante, por falta de um medicamento antihipertensivo, a exemplo, losartana, que está em falta. Está faltando medicamento básico. Uma criança que está tendo uma febre, pode ter uma febre, não está tendo dipirona. Então, temos que resolver essas coisas básicas primeiro, em termos de adequar e corresponder com o verdadeiro tratamento para as pessoas. Ter o medicamento, aí em seguida, sim,
instituir a farmácia, porque na farmácia tem que ter bastante medicamento, tem que ter muitos medicamentos. A exemplo, medicamento não só antihipertensivo, que estipula losartano. Tem pessoas que estão aí precisando de medicamento, insulinas, e não estão encontrando com facilidade, estão tendo dificuldade de encontrar. Então, eu quero dizer o seguinte, nós vamos primeiro resgatar essas necessidades que tem no nosso município de ter o medicamento para todas as pessoas. E aí organizarmos esses medicamentos numa farmácia para poder orientar também para chegar até a população todos os medicamentos necessários, na dose correta, na quantidade certa e no horário certo de tomar, para que a pessoa tenha a sua saúde bem assistida. Tá ok, candidato. Vamos lá. Professor Samuel Reis, 1 minuto para a réplica. Bom, nessa réplica eu gostaria de fugir um pouco do protocolo, porque como munícipe, eu acredito que eu vocaciono aqui do desejo de boa parte dos munícipes de ter um hospital na cidade de Jandira. Alguns candidatos falam da não viabilidade dele. E eu gostaria que o Dr. Sato ampliasse a sua resposta falando da viabilidade de se ter um hospital em Jandira ou não. Tá ok. Só 1 minuto, candidato, por favor. Esse tema é um tema que é polêmico, é um tema que, com certeza, os internautas também estão esperando essa resposta, anseia por ela. Então, nós vamos quebrar o protocolo também, vamos dar 2 minutos para a resposta, para a tréplica do candidato. Jandira precisa de um espaço para salvar vidas. Jandira precisa de um pronto-socorro e ponto final. Agora, 2 situações em que eu posso provar e dizer que é possível, sim, ter um hospital e maternidade aqui em Jandira. Primeiro, que eu já realizei num hospital aqui em Jandira, localizado na Rua João Balesteiro 720, onde realizei inúmeros partos, realizei inúmeras cirurgias, realizei inúmeras consultas nesse espaço. Tinha um hospital e maternidade municipal que foi fechado há cerca de 4 anos. Então, isso já é uma possibilidade. Agora, como é que pode ser... E outra possibilidade. Fui pesquisar e já trabalhei também em outros municípios com arrecadação menor do que de Jandira, e lá funciona muito bem um hospital e maternidade em várias cidades. Fui pesquisar em várias cidades. A exemplo, Ibitinga, Amparo. Já trabalhei numa cidade pequena, que afinal de contas tenho mais de 30 anos de área da saúde, na área médica. Trabalhei em uma cidade pequena, em São Miguel Arcanjo. Lá tem uma Santa Casa, uma cidade pequena, tem Santa Casa, tem maternidade. Como é que não é possível? Uma arrecadação bem menor do que de Jandira. Por isso eu digo para todos os internados que estão ouvindo aqui, é possível sim, e eu vou, se Deus me conceder e se a população me autorizar, eu vou sim construir e instalar um hospital e maternidade aqui em Jandira. Tá ok, candidato, obrigado pela resposta. Estamos aqui na nossa Sabatina Live, eleições 2020, com os candidatos a prefeito pela cidade de Jandira, com seus respectivos vices. Nós tratamos aqui de 4 temas por enquanto, que foram saúde, educação, cultura e transporte público. E iremos agora para o nosso último tema, que é segurança pública. Brando Oliveira, por gentileza, formule a primeira pergunta do tema segurança. Obrigado, Renato Benfica. Vamos aqui, dentre as 4 questões de segurança pública, nós vamos sortear uma para que o candidato a prefeito de Jandira, Dr. Sato, e o seu vice, Piti Piteri, responda. Baseado nos índices do Instituto Sou da Paz, a cidade de Jandira é uma das mais violentas do estado de São Paulo. Como melhorar a segurança pública no município?
Pergunta feita na tela para os nossos internautas. Vou pedir a gentileza do Dr. Sato, 3 minutos para a resposta. Sem dúvida que é uma situação que nós estamos vivendo. A população de Jandira se sente insegura em estar vivendo aqui na nossa cidade por falta da estrutura segurança. Eu tenho um projeto, um dos projetos primordiais para a nossa cidade, que é a implantação do Centro de Operações Integradas, que é o compartilhamento entre a Guarda Civil Municipal, na qual nós devemos, dependendo, aumentar o efetivo, aumentar a estrutura e também criar planos de carreiras. Compartilhar também com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o Departamento de Trânsito e também com a Defesa Civil. Monitorando, Jandira são só 17,3 quilômetros quadrados. Então, temos condições de implantar em Jandira sistema de monitoramento, integrando todos esses departamentos, instalando câmeras de alta precisão em todos os pontos estratégicos do nosso município. E com isso, a cidade vai se sentir segura. E também, dentro da questão da Polícia Civil, já existe a Delegacia da Mulher, vamos auxiliar na reestruturação, vamos auxiliar na estruturação de recursos humanos, para que as mulheres, também a exemplo, como estão sofrendo muito na questão da violência, nós vamos estar estruturando e incentivando, e também vamos estar implantando sistemas para que as mulheres sejam verdadeiramente assistidas e diminuindo, zerando esses feminicídios que estão acontecendo. E com isso eu tenho certeza que nossa cidade vai se sentir mais segura. E dentre outros fatores que nós vamos estar investindo na segurança. Ok, candidato, obrigado pela resposta. Brando Oliveira, 1 minuto para a réplica, por gentileza. Bom, apenas para seguir o protocolo, nós estamos aqui gravando de forma contínua e sem nenhum corte e sem nenhuma interrupção, para que você, internauta, assista esse programa de forma sempre objetiva e você realmente veja as propostas dos candidatos. Como o nosso mediador deu um tempo a mais, 1 minuto a mais para a resposta anterior, eu vou me isentar da minha réplica aqui nesse momento, para que mantenha a igualdade dos tempos entre todos os candidatos, desde o primeiro que não compareceu, e dentre todos que confirmaram a presença, e dessa forma mantendo os tempos equilibrados, porque eu fazendo a réplica, ele teria 1 minuto mais na tréplica. Então, como ele teve um tempo a mais na pergunta anterior, eu não irei fazer a minha réplica, me ausentando aqui dessa questão, e a próxima pergunta será feita pelo professor Samuel Reis. Renato, verifica. O primeiro que foi no sorteio realizado aqui no estúdio montado no Jandira Plaza Shopping, na sequência, foi o candidato Paulo Baruf e sua vice Ana Paula. Inclusive, eu quero, aproveitando o momento aqui, e falar para vocês a sequência, se eu conseguir localizar aqui, a sequência do debate, a sequência das datas, até importante, tá? Olha só, o primeiro a ser sabatinado seria no dia 21 de outubro, o candidato Paulo Baruf, do PTB, e a sua vice, Ana Paula Correia Leite, que não compareceram e não deram nenhum motivo, nenhuma satisfação à nossa equipe de jornalismo, ao portal Jandira SP. Logo depois, na sequência, dia 23 de outubro, Sargento Machado, do Rede Sustentabilidade, que esteve aqui, fez uma excelente sabatina com a gente, e logo após dele, dia 28 de outubro, a professora Vera, do PMB, e sua vice, Cléo Vieira, participou conosco aqui. Hoje,
hoje, dia 30 de outubro, né, está conosco o doutor Sato, do PSDB, e o seu vice, Pete Piteri. Lembrando que no dia 4 de novembro, já confirmado a presença conosco, Marcelinho, do PSD, que está confirmado conosco já nessa data. E também no dia 11 de novembro, dia 6 de novembro, Zezinho, do PT, Partido dos Trabalhadores, confirmado com a gente também nesta data. E fechando o ciclo da Sabatina Live Eleições 2020, no dia 11 de novembro, Alcide Siqueira, do PDT, confirmado conosco. Esta aqui, que é a sequência das datas que foram feitas por sorteio pela equipe do Portal Jandira SP. Bom, fora esse adendo, fora esse momento de esclarecimento, como eu não fiz a minha réplica, a próxima pergunta é para o professor sortear, professor Samuel Reis, realizar o sorteio. Vamos lá. Bom, Dr. Sato, Pete, será mantido o fechamento do comércio, bares e restaurantes às 23 horas no seu governo? Pergunta formulada pelo jornalista Samuel Reis, posta na tela. Candidato, 3 minutos para a resposta. No meu governo, eu vou estar sempre aberto ao diálogo com os comerciantes, com as pessoas que têm o seu comércio, que é a necessidade do seu comércio estar ampliando mais de 23 horas, dependendo da situação. Se ela estiver dentro dos padrões do Corpo de Bombeiros, daquelas construções de impacto, se estiver dentro, ele com certeza poderá sim trabalhar estendendo mais das 23 horas. Haja visto que em muitos lugares, eu tenho filhos que 23 horas eles estão se preparando para sair, né? Então 23 horas estão preparando para sair e fechar o comércio totalmente nesse horário. Muita gente precisa do incentivo, do trabalho do comércio estendido em mais horários. Não vou admitir, no meu governo não haverá perseguições, no meu governo haverá sim diálogo e também incentivo a todos os comerciantes de Jandira. Tá ok, candidato, obrigado pela resposta. Jornalista Samuel Reis, 1 minuto para a réplica. Bom, é importante destacar para aqueles que estão nos assistindo o impacto que essa decisão teve. Nós temos muitas pizzarias nas cidades, bares e restaurantes. Teve desemprego na nossa cidade com uma decisão dessa, e eu gostaria que o Dr. Sato falasse para essas famílias, né, que tiveram um impacto grande, se terá alguma medida para mitigar e trazer de volta esses empregos para a cidade de Jandira. Tá ok, a pergunta feita. Dr. Sato, mais 1 minuto para a tréplica. Sim, sem dúvidas, que muita gente precisa e tem muita gente que necessita desse espaço de tempo. É óbvio que, para que uma cidade seja organizada, nós devemos também trabalhar dentro da legislação. Eu já fui vereador de Jandira lá atrás, e lá atrás eu votei num projeto de lei que oferecia justamente alvarás especiais para que determinado segmento pudesse avançar nos horários para trabalhar. Então, tendo esse alvará especial, que é possível, orientando os comerciantes, tranquilamente que eles vão poder estender seu horário de trabalho e oferecer muito mais espaço para a população, e os comerciantes vão ser também valorizados, de uma forma que seja organizada, com alvará especial.
Tá ok? Estamos finalizando a nossa Sabatina Live Eleições 2020 com os candidatos a prefeito e os seus respectivos vices pela cidade de Jandira. E eu pediria agora, tanto ao vice Pete Piteri quanto ao Dr. Sato, 1 minuto para cada um para as considerações finais. Dr. Sato. Obrigado a todos, a toda a equipe, Brando Oliveira, pelo trabalho, pelo excelente trabalho. Eu gostaria de dizer aos internautas que eu, hoje, estou preparado. Eu estou com a minha família muito bem constituída, minha esposa é médica, meu filho é professor de física aplicada, outro filho é médico, eu tenho uma filha engenheira e tenho um enteado economista. Então, hoje eu estou disponível para a população de Jandira, para implantar projetos primordiais para Jandira. Pronto-socorro adulto, pronto-socorro infantil, que temos que trabalhar em cima disso. Vamos expandir, sim, a UPA para pronto-socorro, para dar suporte de vida a todos os jandirenses. E também equipar com tomografia, ultrassom, laboratório. E também um projeto primordial, que é a construção e a implantação de um hospital e maternidade para Jandira. Para isso, eu peço o seu apoio, eu peço a oportunidade, através do seu voto, no dia 15 de novembro, para que nós possamos implantar esses projetos de imediato. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Tá ok. 1 minuto também para o vice Pete Piteri. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com pessoas que realmente são comprometidas com o progresso da cidade. Gostaria de dizer que, em geral, as composições políticas na cidade de Jandira, elas são feitas apenas por viabilidade política, ou seja, vamos juntar aqui 1 mais 1, 2, vamos ganhar as eleições. Após uma eventual vitória, cada um tem o seu projeto pessoal e já se separam, e cada um começa, o prefeito começa a puxar para um lado, o vice para o outro. Isso aconteceu nesse mandato. Inclusive o atual vice-prefeito nos apoia, está conosco e rompeu com o atual prefeito. Queria dizer que eu e o Dr. Sato, nós fizemos a nossa composição primeiro por afinidade de projetos, afinidade temos um relacionamento de respeito e de afinidade. E após essa composição, baseada na afinidade, na responsabilidade e nos projetos e na coesão, após isso, nós buscamos a viabilidade política dessa nossa coesão. O que eu quero dizer com isso, à população de Jandira? Que eu me comprometo, como vice-prefeito, a ser um guardião do projeto político, um guardião do plano de governo do Dr. Sato. E por isso também peço o seu apoio, para que no dia 15 de novembro nós digitemos 4 e 5, e aí nós teremos realmente a oportunidade de implantar, do início ao fim do mandato, um trabalho firme e coeso em busca da passagem da cidade de Jandira, da transcendência da cidade de Jandira, para uma cidade que já foi e merece voltar a ocupar o seu lugar de destaque na região. Tá ok. Estamos chegando aqui no final da nossa Sabatina Live Eleições 2020, com os candidatos a prefeito e os seus respectivos vices. Gostaria de agradecer a presença, do Dr. Sato e do seu vice, o Pete Piteri, do PSDB, por ter aceitado o convite e ser sabatinado por nós. O agradecimento também aos jornalistas Brando Oliveira e o professor Samuel Reis, do portal Jandira SP, que também participaram aqui da nossa sabatina, e um agradecimento especial ao Carlos Colli, do Mídia Oeste News, que estava nas nossas operações técnicas. A equipe de jornalismo do portal Jandira SP agradece ao apoio do Jandira Plaza Shopping, parceiro da Sabatina Live Eleições 2020, de forma totalmente imparcial, politicamente e democrática.
O Jandira Plaza Shopping conta com diversas lojas de roupas, acessórios, telefonia, calçados, caixas eletrônicos, lotéricas, lojas de serviços. Venha visitar a praça de alimentação com diversas opções para toda a família, inclusive o Burger King, com deliciosos lanches e sobremesas. Mais informações no site jandiraplasashopping.com.br e você pode curtir também e compartilhar nas redes sociais, @Jandira Plaza Shopping. Um agradecimento especial para os nossos internautas que nos assistem. Muito obrigado e até a próxima live.